Olá pessoal, tudo bem com vocês? Instrutor Henrique com vocês novamente, né? Proprietário da Automecânica Henricar. Primeiramente eu quero agradecer a visualização de vocês, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que cliquem no sininho, que façam perguntas, críticas, sugestões, tudo relacionado à mecânica automotiva aí, para que o nosso canal cresça cada vez mais. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre aditivo, tá? É uma grande dúvida de alguns reparadores que estão iniciando, de alguns proprietários de veículo, que tem a dúvida sobre o aditivo de arrefecimento, como usar, por que usar, quais são os benefícios. Então eu quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre isso, tá? Relacionado ao aditivo, tá? Tenho aqui, ó, um exemplo, ó, da água com aditivo, tá? Ou seja, do líquido de arrefecimento, a mistura de água desmineralizada e o aditivo. Nesse outro frasco aqui, ó, então somente água. Os dois foram colocados aqui na mesma data. Dentro de cada frasco tem uma válvula termostática e um pedaço de bombril, tá? Deixei nos dois aí, foram colocados tem por volta aí de uns 2 anos. E a gente consegue ver a diferença, ó. Aditivo, ó. A gente consegue ver o que tem dentro do frasco, né? Inclusive está preservado aí as peças, enquanto que no sistema aqui, ó, no frasco que tem então somente água, a gente já não consegue ver mais nada. Vamos lá, pontos principais relacionados ao aditivo. Não vou colocar um frasco de aditivo aqui, não vou citar marcas, tá? Vamos simplesmente falar das propriedades. Nós temos o aditivo orgânico e inorgânico, tá? Vou falar primeiro dessa característica. O aditivo orgânico, além dele ter uma durabilidade maior, ele não agride a natureza, tá? O aditivo orgânico ele dura por volta aí de 200 mil quilômetros, enquanto que o aditivo inorgânico ou sintético, ele dura por volta de 30 mil mais ou menos, depende do fabricante. É interessante a gente olhar no frasco do aditivo que a gente comprar, tá? Outro ponto, que também é a dúvida de muitos, relacionado à diluição. Existe o aditivo concentrado, que é aquele que a gente faz a diluição com a água desmineralizada, tá? Pode ser numa proporção 50-50, 60-40, isso vai depender do produto que você está utilizando, né? Ou do sistema em que você está empregando. Geralmente no manual dos veículos vem informando qual seria ali a proporção de diluição do líquido de arrefecimento. Relacionado a isso é muito simples. O que é passível de diluição vai diluir na água desmineralizada. Aquele que é pronto para uso, basta que você coloque somente ele no sistema. O sistema é 7 litros, você vai colocar 7 litros dele diluído, ou seja, pronto para uso, né? Aquele que a gente já compra pronto. Se ele for passível de diluição, no caso aí, vamos continuar falando dos mesmos 7 litros. Se ele tiver a diluição de 50% aditivo, 50% água desmineralizada, 3,5 litros de cada um, tá? Todas essas informações relacionadas se é orgânico, se é sintético, se ele é diluído ou se ele é concentrado, nós temos na embalagem do próprio produto, inclusive relacionado à duração, tá? O que eu posso falar assim meio que por cima é que o orgânico é por volta de 200 mil quilômetros, enquanto que o sintético é por volta de 30. Por enquanto falamos aí sobre os tipos de aditivos. Agora vamos falar relacionado ao sistema, tá? O sistema, quais são as propriedades ali, no que ele atua dentro do sistema? Primeiro de tudo, ele é anticongelante. Não vai permitir que o líquido dentro do sistema congele. Ah, mas instrutor Henrique, aqui o clima é tropical, vai congelar como? Tudo bem, talvez em algumas cidades lá no sul, ou na Europa no caso, né? O aditivo ele é usado aí mundialmente, não é só aqui no Brasil. Então evita o congelamento do líquido no sistema. Outro benefício que ele promove aí, ele altera o ponto de ebulição. Ponto de ebulição da água de 100 graus a nível do mar, né? Tem a variação aí um pouquinho de acordo com a altitude. Só que ele altera também o ponto de ebulição, aumenta um pouco lá, tendo em vista que os motores trabalham aí entre 90 e 100 graus, trabalha muito próximo aí do ponto de ebulição. Então, para que ele não evapore e você tenha que ficar o tempo todo repondo água lá no sistema, né?
até porque seria inviável tanto pelo trabalho que você vai ter, como a deteriorização do próprio sistema por conta de estar sem aditivo. Então ele tem como pontos principais, né? Não deixa que congele, altera o ponto de ebulição e principalmente evita a formação de ferrugem no sistema, tá? Então o sistema vai estar sempre limpo, não vai ter entupimento de radiador, vai funcionar perfeitamente. O aditivo, ele não é um acessório, tá? O veículo já foi projetado para utilizar o aditivo. Eu quero mostrar para vocês aqui também, ó, isso aqui é um exemplo de uma bomba d'água, de uma Chevrolet S10, não preciso dizer que estava sem aditivo, tá? Vazou, ó, pelo lado externo a gente vê, começou a vazar água, ó, tem até um barulho no eixo aqui, ó, isso aqui é um barulho girando manualmente. Então imagine imagine isso aqui no motor, né? Com a correia esticada, alta rotação e tudo mais. Então essa bomba d'água poderia ter tido uma vida útil maior se tivesse sido usado o aditivo, tá? Bomba d'água da Chevrolet S10. Tem aqui também, ó, um reservatório de expansão que eu cortei para que vocês possam ver internamente, ó, toda a ferrugem formada aí, ó, por conta da falta de aditivo, tá? Isso aqui não é legal. Agora vamos tirar mais uma dúvida aí. Tem muita gente que fala, o carro meu ele estava sem aditivo, estava tudo bem. Foi só colocar o aditivo, começou a aparecer vazamento, começou a estourar selo, o aditivo agrediu os metais, enfim. Pessoal, primeiramente, quando está muito tempo sem aditivo, a gente tem que fazer a limpeza do sistema. Não só a limpeza, tem que verificar os itens, como os selos do motor, mangueira, bomba d'água. Não basta só eu tirar a água suja e colocar aí a água desmineralizada e o aditivo já pronto para uso. Por quê? Quando eu tirar toda aquela água velha, já vai sair sujeira. Provavelmente essa sujeira já estava entupindo ali alguns pontos de vazamento, então estava diminuindo esse vazamento, tá? Então tem muita gente que fala, não, eu não vou colocar porque o meu já está rodando sem há muitos anos, time que está ganhando não se mexe, depois vai dar problema. Como que a gente faz para resolver isso vez por todas? Revisa o sistema, veja como estão o estado dos selos do motor, radiador, bomba d'água, mangueiras, tá tudo ok? Promova a limpeza, coloque o aditivo conforme determinado aí pelo manual do fabricante, o veículo não vai ter problema. Tá? Não vai ter problema de mangueira estourando, de selo rompendo, de ficar na rua. Vai trabalhar com a temperatura a qual foi projetado, vai ficar bem legal. Já troca o reservatório de expansão lá, coloca um novo, limpinho. O cliente abrir a tampa já vê lá o nível, né? Não precisa nem tirar a tampa para poder verificar. E outra, não vai precisar ficar completando água o tempo todo. O sistema vai funcionar perfeitamente, o sistema vai funcionar legal, tá? Cliente satisfeito. Talvez ele gaste um pouco numa revisão, mas é interessante, porque depois de feito esse trabalho, ele vai passar um longo período aí sem ter que mexer nisso, né? Se ele colocar o sintético, 30 mil quilômetros, se ele colocar o orgânico, talvez quando esse carro necessite de uma manutenção no arrefecimento, já esteja até na mão de outro proprietário, tá bom? Se inscreva no canal, mandem pra gente aí dúvidas, sugestões, do que precisarem a gente está à disposição, tá? Se inscrevam. E até aí a próxima dica, a próxima aula, tá? Obrigado a todos. Até mais.